Kratos foi salvo pela Faye. Ele foi salvo pela jornada na qual ela o enviou pra aprender a amar melhor o seu filho. Assim como Nolan foi salvo por Debbie, Mark e Oliver. Assim como Vegeta foi salvo pela Bulma, o Trunks e o Goku. Ou como Sasuke foi salvo ao levar uma surra do Naruto. Como o Scar foi de alguma forma salvo por Ed e Henry. Como o Yondu foi salvo por Peter. O Bucky foi salvo pelo Steve. O Loki foi salvo pelo Thor. Como o Theon Greyjoy foi salvo por Sansa Stark. Ou o Cão de Caça foi salvo pela Arya Stark. Como o Boromir foi salvo pelo Aragorn, ou o Magneto foi salvo pelo Xavier e a Tempestade. Anti-heróis poderosos têm mensagens poderosas. Nós estamos aprendendo com elas. Enfim, meu nome é Carol, sou jornalista de cultura pop, e a abertura desse vídeo foi generosamente emprestada pelo Cool Dead Gamers aqui no TikTok, que liberou de eu fazer essa tradução. Porque essa foi uma forma perfeita que ele encontrou de mostrar que existe um padrão de anti-heróis que precisam ser salvos pra serem verdadeiramente heróis. Ah, e se você nunca reparou, o Kratos de God of War é um anti-herói. O anti-herói é um arquétipo narrativo tão antigo quanto o teatro grego. Um protagonista que não tem qualidades que a gente associa ao herói clássico, e ao mesmo tempo a gente se identifica um pouco mais com ele, justamente porque ele tem essa ambiguidade. Porque é muito legal torcer pelo herói, mas às vezes é difícil se comparar ou se ver nele, se colocar no lugar dele, porque ele sempre age com muita convicção, que não é sempre o caso do ser humano comum. Já o anti-herói age por necessidade, por raiva, por sobrevivência. Muitas vezes isso é mais fácil de espelhar com a nossa vida pessoal. O Joseph Campbell, tão conhecido por construir a jornada do herói, que é sempre repetida no cinema, também trabalha com o conceito de mitologia comparada, onde ele mapeou que se a jornada do herói é um ciclo de transformação, a do anti-herói existe exatamente nessa fronteira. Ele começa fora do ciclo, resistindo a ele, até que algo ou alguém o força a entrar. E essa é a função da Faye em God of War, desde 2018, quando toda a jornada do Kratos ao lado do filho se baseia em honrar a memória e o corpo da esposa. Ele era um deus da guerra, que passou séculos definido pela violência, pela perda, e chega ao norte tentando ser outra coisa, mas sem saber como. Então a Faye entra não como coadjuvante, mas como arquiteta dessa jornada dele. É ela quem escolhe o destino da jornada que ele vai travar com Atreus, quem conhece a verdade sobre o filho deles, quem força o Kratos a ser pai antes de ser guerreiro. O jogo mais idolatrado da franquia God of War só existe porque a Faye existiu. Isso da gente poder conhecer o personagem, romper as suas vulnerabilidades, não é necessariamente uma regra, mas acontece em tantas jornadas de anti-herói, em mitos, no cinema, nas histórias em quadrinhos, nos mangás, nos animes e nos jogos, porque esse é um tipo de personagem cujo objetivo é te convidar a olhar para além do seu antigo eu, para explicar que a essência do heroísmo em si tá em descer de um pedestal em que o seu poder te coloca e abandonar os privilégios e noções de superioridade para evoluir, crescer como ser humano, como pessoa. Pesquisadores de narrativa transmídia, como Freire e Vidal Mestre, identificam que o que define o arco do anti-herói não é o ponto de partida, mas o elemento que quebra a resistência. E esse elemento, em quase todos os casos, é uma relação, um vínculo. Portanto, sem lições de pertencimento, de família, de interconectividade, o anti-herói é só um vilão. Eu sinto que quando os homens querem que o Kratos continue sendo apenas agressivo, apenas sem emoção, que não aprenda a amar o filho e não aprenda a valorizar a própria família, eles querem jogar com um vilão. E tudo bem, mas não é nesse jogo que você vai encontrar. Quando God of War coloca a Faye como protagonista do seu próximo jogo da franquia, é também uma maneira de continuarmos entendendo o Kratos, principalmente todas as motivações que ele teve no jogo de 2018, que é tão idolatrado. Porque toda aquela jornada não existiria se ele não amasse, respeitasse e honrasse a sua esposa. E se você não a respeita da mesma forma, ou sequer entende o papel dela, é melhor nem jogar mesmo. Aí você vai dizer, eu joguei God of War de 2018 e mesmo assim eu não quero jogar com a Faye como protagonista. Aí, amigo, não é Joseph Campbell que eu tenho que trazer pra você, é a grande pensadora Nanda Tsunami. Porque se você tem medo de talvez Freud explique isso. Porque isso só pode ser medo de